Quem sabe você que nos acompanha aí pela internet, você tem alguma enfermidade, alguma doença, né? Se você tem algum parente, algum familiar que está enfermo, ou que até mesmo foi atingido por esse Covid-19, quero dizer para você que nessa noite você vai aprender. Você que me acompanhar aí, você vai aprender que é possível receber a cura de qualquer enfermidade, qualquer doença, através da fé no nome de Jesus. Amém? Então, baseado nisso daí, Deus colocou no meu coração uma palavra exatamente sobre isso, sobre aquilo que Jesus conquistou para nós lá na cruz. A palavra de Deus diz em Oséias 6, né, que o meu povo é destruído porque falta o conhecimento. Então, basicamente, é como se tivessem milhares e milhares de bênçãos disponíveis para nós lá no céu, e nós, infelizmente, às vezes demoramos muito tempo para acessar essas bênçãos, esses presentes que foram conquistados por Jesus ali na cruz do Calvário. Nós demoramos muito tempo para acessar. Por quê? Por falta de conhecimento. Não é porque a gente necessariamente é mau, porque perante a Bíblia não tem ninguém bonzinho, né? A Bíblia diz que todos pecaram, foram destituídos, ou seja, foram separados, foram afastados da glória de Deus. Então não existe ninguém bom. Jesus conversando com um jovem rico, aquele jovem rico disse para Jesus, bom mestre. E Jesus era bom, de fato Jesus era bom. Mas Jesus disse, ele era, né? Mas nem ele aceitou ser chamado bom. Ele disse para o jovem rico, né? Por que me chamas de bom? Há um só que é bom. O próprio Jesus não aceitou ser chamado de bom. Por quê? Porque ele queria deixar para nós uma lição. Ele queria deixar para nós um exemplo. Que mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo sendo ele sendo Deus, Jesus não aceitou ser chamado de bom. Por quê? Porque bom somente Deus. Então, nenhum de nós alcança os milagres, alcança a cura divina, alcança o favor de Deus porque a gente é bom. A gente alcança porque Ele é bom. Amém? Muito conhecida a palavra graça significa amor imerecido ou favor imerecido de Deus. O amor humano, ele é condicional, né? Se eu for queridinho com a Jandira, se eu tratar ela bem, se eu for educado, né, ela vai retribuir a minha atenção, o meu carinho, as minhas palavras. Mas se eu for grosso, se eu for estúpido, se eu tratar ela mal, se eu humilhar ela, se eu pisar da mesma forma com o Júnior, aí a tendência é que a gente vai agir na mesma moeda. Por quê? Porque esse é o amor humano. O amor humano é condicional. A gente põe condições. Isso é condicional. Ou seja, seja bonzinho comigo, eu sou bonzinho com você. Faz o bem para mim, eu faço o bem para você. Me trata bem, que eu te trato bem, né? Me elogia, que eu te elogio. Me dá carinho, que eu te dou carinho. O amor humano normalmente age dessa forma, né? É um amor condicional. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Não é porque você fez ou deixou de fazer que Deus vai mudar. Porque Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então uma coisa que a gente precisa saber é que Deus não muda porque eu mudo. Eu posso mudar, mas Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, significa que Deus sempre é amor, sempre foi amor e Ele sempre vai ser amor. Ele não pode passar 5 anos, 10, 20, 1 milhão de anos, Deus vai continuar sendo um Deus de amor. Ah, mas eu me tornei uma pessoa má, eu me tornei uma pessoa maldosa, eu me tornei um bandido. Ele continua amando. O problema é que a gente faz uma confusão, é o seguinte, Deus, ele ama as pessoas, ele ama o ser humano. Ele não ama, ele não concorda com tudo que a gente faz. Mas isso não quer dizer que ele deixa de amar a gente. Porque Deus, ele conhece a gente na raiz. Ele conhece a gente no mais profundo. Ele sabe que o que leva a pessoa muitas vezes a fazer o mal, até mesmo um estupro, isso tem uma explicação. Isso tem uma origem. Isso tem uma fonte. Ninguém é mal do nada. Existe uma origem de todas essas coisas. Normalmente, essa pessoa que é um estuprador, essa pessoa que é um assassino, essa pessoa que está fazendo mal,
por trás de tudo isso há uma história, né? Eu sempre digo que cada um é o que é por conta da sua história. Nós somos a nossa história. Então, tem um tempo atrás aí, passou uma reportagem na TV, deve ter alguns meses, que um camarada saiu aí, eu não me lembro bem, mas parece que o camarada saiu, entrou dentro de algumas casas de prostituição e saiu assassinando. E isso virou noticiário, passou na televisão, enfim. Esse cara é um bandido, é um assassino, ele matou dezenas de mulheres. Que bandido, que coisa, que sangue frio, que pessoa maldosa. Sido abandonado por pai e mãe desde a infância. Ele foi rejeitado por pai e mãe, abandonado pelos próprios pais, e os pais deixaram a criança, o bebê, para ser criado pela irmã mais velha. E essa irmã mais velha se tornou uma prostituta, se tornou uma mulher da noite. E ela, por ser uma mulher da noite, criou o irmão mais novo dentro daquele contexto de prostituição, onde havia todo aquele âmbito, né, de uma casa noturna. E ali ela foi experimentando e vivenciando todas as atrocidades e as barbaridades que acontecem nesse ambiente. E segundo foi pesquisado, eu acho que foi um psicólogo que comentou isso, essa criança dentro dela, ela desenvolveu uma certa ira, uma certa dor. Foi forçada, ela foi submetida, isso gerou dentro dela uma ferida muito grande em relação a esse ambiente, em relação aos gigolôs, em relação a essas mulheres, e aquela ferida no começo era uma ferida pequena. Você tem uma ferida física de um acidente, de um tombo, de bicicleta ou a pé, se você não colocar uma medicação, se você não sarar, não curar, essa ferida vai crescer e vai se transformar numa ferida maior ainda. Assim, uma ferida emocional é uma ferida da nossa alma. Quando ela não é tratada, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e pode se transformar num câncer espiritual. Estão conseguindo me entender? Então é o que aconteceu com aquele menino. Aquela feridinha ali que no começo era pequena, imagina quantas vezes dentro do ambiente ali ele foi ofendido por pessoas, foi humilhado, foi pisado, ou foi mal compreendido, ou de repente foi até forçado a fazer o mesmo que a sua irmã fazia, sendo contra a vontade dele. Então, enfim, essa ferida foi crescendo, crescendo, ao ponto que virou um câncer, e chega uma hora que como quando você tem uma ferida que ela está cheia de pus, vai chegar um determinado momento que ele vai estourar. Vai estourar. Então, a ferida emocional, quando ela estoura, ela acaba desencadeando, geralmente, um ato. Acaba desencadeando uma situação. Eu vivia nesse ambiente que, quando ele cresceu, atingiu uma certa idade, que ele percebeu que ele podia agora se libertar da irmã mais velha, que ele percebeu que agora ele podia ser livre, ele podia viver o mundo dele, ele teve um ataque. Quem olha isso de fora, quem olha para uma situação dessa, sem fazer uma análise profunda do contexto daquele jovem, do que pode ter levado ele a fazer isso, quem olha para tudo isso, pô, o cara é um bandido, o cara é um assassino, o cara é um exterminador de mulheres. Esse cara aí merece prisão perpétua, ele merece ser eletrocutado numa cadeira elétrica, esse cara merece um tiro na cabeça. É assim que a gente pensa. Por quê? Porque imagina para uma mãe ver sua filha morta, né? Imagina para um pai ver um filho morto. Uma situação de violência profunda. Porém, Deus, que enxerga todas as coisas, que vê o nosso futuro e que conhece o nosso passado, por que Deus amar essa pessoa? Porque, por duas coisas. Primeiro, Deus tem a capacidade de separar o pecado do pecador. Deus, ele faz essa separação. Deus ama a pessoa que cometeu o pecado,
Mas Deus odeia o pecado. Deus odeia a prática do pecado. Então Deus ele consegue separar uma coisa da outra. E segundo, porque Deus ele conhece a história. Deus conhece a história daquela pessoa. Deus sabe o que levou ela a fazer aquilo. Por isso que Deus ele consegue amar. Consegue amar. E como o nosso Deus, a Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus é o Deus da esperança. Como Deus é o Deus da esperança, Ele, mais do que ninguém, por ser o Deus da fé, por ser o Deus do amor, por ser o Deus da esperança, Ele acredita. Na verdade, Deus tem convicção. Ele não acredita. Ele tem convicção. O maior bandido pode ser transformado. Que há esperança para a árvore. Mesmo que ela seja cortada, né, e o tronco venha a morrer, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. A árvore na Bíblia é uma figura do homem. A palavra de Deus diz em Isaías 61 que nós somos chamados carvalhos de justiça. Então nós somos comparados a uma árvore. E ao cheiro das águas, essa árvore que somos eu e você, que muitas vezes pode estar morta, pode estar fragilizada pelas circunstâncias, pode estar perdida, pode estar cega, pode estar ferida, machucada. Ao cheiro das águas tem esperança para ela. Procurar Deus, ressuscitará. E Deus ele se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a água, na Bíblia, é um dos símbolos do Espírito Santo. A Bíblia muito conhecida de uma mulher chamada mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela tinha uma hemorragia contínua e aquela mulher, na mente dela, ela pensou, tá passando Jesus lá, Jesus faz milagres. E na mente dela ela pensou, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Ela pensou, se eu só tocar nele, eu tenho certeza, eu só preciso chegar lá, eu vou tocar, eu vou ser curado. Ela enfrentou uma multidão e quando ela tocou na orla do manto de Jesus, imediatamente ela foi curada. Aqui na mente dela, ela já conquistou o milagre. Então, o milagre daquela mulher, ela já conquistou aqui. Ela tinha certeza que se ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada. Ela enfrentou uma multidão e ela conseguiu tocar. Quando ela tocou, imediatamente ela foi curada. Então, aleluia. Então, queridos, basta apenas um toque de Jesus. Apenas um toque de Jesus, apenas um toque do Pai, apenas um toque do Espírito Santo na sua vida, na vida do seu familiar, do seu parente que está enfermo, que está doente, seja que tipo de doença for, porque para Deus não importa se a doença é pequenininha, se a doença é grande, o nosso Deus é o Deus do impossível. Para Ele um câncer e uma gripe é a mesma coisa. Covid-19, sarampo, lúpus, ebola, gripe espanhola, dor de cabeça, problema na coluna. Para Deus é tudo igual. Deus é o Deus do impossível. Se Deus fizer assim, já era a gripe, já era a dor na garganta, já era o câncer, já era o Covid-19, porque para Deus não há impossíveis.